Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, compartilhe o nosso conteúdo, assista até o final esse vídeo, não saia nem no meio e nem no início, conclua toda a reprodução desse vídeo, porque eu acredito que você vai sair edificado, porque hoje nós vamos trabalhar mais uma temática relevante, principalmente para nós pentecostais. Hoje nós vamos trabalhar aqui sobre cheios do Espírito Santo, ou seja, o que seria ser cheio do Espírito Santo. Nós, como pentecostais, deveríamos entender muito bem essa temática, todavia não é isso que acontece. Pelo contrário, nós somos os que mais interpretamos de forma errônea o que seria ser cheio do Espírito Santo, Infelizmente, nós que cremos na atualidade dos dons espirituais, que cremos no batismo do Espírito Santo, não sabemos fazer uma boa interpretação desse ensinamento bíblico, E hoje nós vamos trabalhar essa temática. E então vamos ler a palavra de Deus, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que vai nortear aqui a nossa argumentação, o nosso estudo, o nosso vídeo, o nosso conteúdo. Então vamos fazer a leitura aqui da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, que diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tá certo? Essa vai ser aqui a passagem que vai nortear aqui a nossa argumentação. Bom, começando aqui a nossa reflexão, a gente observa que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, orienta que a igreja, ao invés de se embriagar com vinho, deve estar cheia do Espírito Santo. Mas o que seria ser cheio ou estar cheio do Espírito Santo? É isso que nós vamos tentar entender, já que a Bíblia nos orienta a ser cheio do Espírito Santo, E, lógico, obviamente, esse é um assunto muito vasto nas Escrituras Sagradas, é um assunto muito robusto, não é nenhum vídeo de 30 minutos, 40 minutos que a gente vai aqui esgotar o assunto. Pelo contrário, a gente vai fazer só uma introdução, Vamos trabalhar aqui mais de forma prática do que de forma teórica, tá certo? Ou acadêmica do que deveria ser cheio do Espírito Santo. Então vamos trabalhar aqui numa perspectiva prática, para que todos alcancem essa reflexão, para que ela fique acessível a qualquer pessoa, e não simplesmente a teólogos ou a professores de escola dominical, mas sim que o público geral consiga assimilar o conteúdo aqui ministrado. Então vamos lá, feita essa ressalva, o que seria ser cheio do Espírito Santo? O que essa expressão significa? Porque nós, pentecostais, interpretamos essa expressão de forma equivocada. Bom, vou citar aqui duas razões, porque nós, pentecostais, abordamos essa questão de ser cheio do Espírito Santo de uma forma inadequada, de uma forma como não orienta as Escrituras Sagradas. Então vou citar aqui duas formas. A primeira seria a carga de significado místico que a gente envolve nessa questão de ser cheio do Espírito Santo. Como assim, irmão Bruno?
a gente envolve essa questão de ser cheio do Espírito Santo e associa isso a poder, propriamente, né? Ou seja, a gente linka exclusivamente a que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela ali vai espelhar poder, né? Ela vai ter ali aquela esfera de poder. Então, muitas vezes, a gente associa estar cheio do Espírito Santo a essa questão de poder. Isso não é uma visão adequada. Não que ser cheio do Espírito Santo não vai fazer com que a gente seja também cheio de poder. Mas esse vínculo único e exclusivo não é o que a Bíblia ensina. Ser cheio do Espírito Santo está muito além de ter poder no campo espiritual. Então, o Espírito Santo de Deus dá poder, mas ele não se limita só a isso. É isso que eu quero frisar. Tá certo? Então, a gente muitas vezes associa isso. A gente vai para um culto, aí sente aquela sensação agradável e fala: eu tô cheio do Espírito Santo, porque está fluindo dentro de mim uma sensação muito boa, muito agradável, então isso significa que eu estou cheio do Espírito Santo. Bom, isso pode ser um dos indícios, pode ser um dos sintomas, mas ser cheio do Espírito Santo também não está restrito a simplesmente essa sensação de bem-estar que a gente sente quando está em um culto, tá certo? Então quero desvincular essa questão mística que a gente envolve aqui, o estar cheio do Espírito Santo. A segunda coisa que a gente associa de forma errada, né, o segundo ponto aqui, o primeiro seria essa questão mística, o segundo ponto aqui que a gente vai trabalhar é a questão que nós colocamos uma carga muito carismática também na questão de ser cheio do Espírito Santo. Como assim, irmão Bruno, uma carga carismática? A palavra dom no grego é carisma, né? Então, a gente, pentecostais, associamos uma pessoa estar cheia do Espírito Santo, uma pessoa que possui vários dons espirituais. Então, a pessoa está recheada de dons espirituais, então a gente conclui que essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Então, a gente faz essa associação de que ser cheio do Espírito Santo é possuir ou operar vários dons espirituais. Tá certo? Então a gente põe esse peso carismático aí nessa expressão estar cheio do Espírito Santo. E a Bíblia não ensina isso. Não que uma pessoa cheia do Espírito Santo não opere muitos dons espirituais. Até opera. Mas isso não está ligado diretamente a pessoa está cheia do Espírito Santo, tá certo? Como se fosse uma regra infalível. Está cheia do Espírito Santo, a pessoa vai operar diversificados milagres, diversificados dons do Espírito Santo. Bom, não é isso que a Escritura nos ensina. Ser cheio do Espírito Santo vai fazer com que algumas pessoas operem, sim, dons espirituais, né? Milagres, mas essa associação não é uma regra, tá certo? Então nós, pentecostais, associamos ser cheio do Espírito Santo a esses dois pontos que nós trabalhamos aqui. Coloca essa carga mística, dizendo que é poder e coisas do tipo, e coloca essa carga carismática, dizendo que é dons, operação de dons e coisas semelhantes. Agora vamos trabalhar o que de fato a Bíblia associa a uma pessoa estar cheia do Espírito Santo. Tá certo? Então a gente vai trabalhar aqui exemplos bem rudimentares, bem simples, para o vídeo não ficar tão prolongado, né? Então vamos citar aqui um personagem que foi cheio do Espírito Santo e vamos ver o que aconteceu pelo fato de ele estar cheio do Espírito Santo. Então vamos ler aqui uma passagem das Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 15. Vamos ver esse personagem que a Bíblia relata que estava cheio do Espírito Santo. Então, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1,
verso de número 15, que diz assim: pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Irmãos, a quem o texto está fazendo referência? A João Batista. Então, quando o anjo foi anunciar ali o nascimento de João Batista, ele disse que esse menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, ou seja, desde a sua concepção, a gestação de João Batista. Então, irmãos, com isso aqui a gente já começa a quebrar aqueles dois pontos que a gente citou anteriormente, que nós pentecostais temos o costume de associar a uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. João Batista no ventre, ele não estava sapateando, não estava falando em línguas, não estava passando revelação, profetizando, não estava operando nenhum tipo de dom ou de milagre, mas a Bíblia enfatiza aqui, com todas as letras, que desde o ventre da mãe dele ele já era cheio do Espírito Santo. Então podemos observar que estar cheio do Espírito Santo não significa que exclusivamente a gente vai estar envolvido nessa esfera de poder, sapateando, falando em línguas, profetizando, ou operando dons espirituais, porque aqui ele era um embrião, e a Bíblia diz que nesse momento ele já era cheio do Espírito Santo. Então, irmão Bruno, o que é que significa ser cheio do Espírito Santo nessa respectiva passagem que você está citando aqui? Bom, irmãos, o que a Bíblia está nos orientando é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem a sua vida guiada por Deus desde o seu princípio. Então, ou seja, João Batista, ele seria guiado pelo Espírito Santo, os seus passos, a sua vida seria direcionada, seria governada pelo Espírito Santo já desde o ventre. Então é isso que a Bíblia está querendo dizer, especificamente com essa passagem aqui de João Batista, pelo fato de ele estar cheio do Espírito Santo. Ou seja, desde o ventre da mãe dele, ele já tinha a sua vida governada, dirigida, presidida pelo Espírito Santo. Os seus passos eram direcionados e guiados pelo Espírito Santo. Tá certo? Agora cabe aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Será que a gente que se diz cheio do Espírito Santo, pelo fato de ser pentecostal e acreditar na atualidade dos dons e no batismo do Espírito Santo, nós temos a nossa vida guiada, governada pelo Espírito Santo? Ou será que é nós que governa ela? Ou será que é os nossos desejos, o nosso ego, enfim, as nossas ideologias? O que está prevalecendo? A vontade de Deus ou a nossa vontade? O desejo de Deus na nossa vida ou o nosso desejo? Porque se a gente for cheio do Espírito Santo, pode ter certeza que o que vai estar governando a nossa vida, o ser que vai estar sobre o controle da nossa vida vai ser o Espírito Santo e não o nosso ego. Tá certo? Então esse é o primeiro personagem aqui, nós já conseguimos desvincular, desassociar essa questão de ser cheio do Espírito Santo a poder, propriamente dito, e a dons. Não que o Espírito Santo de Deus não dê isso, mas não está ligado de forma restrita a esses dois pontos, como nós pentecostais pensamos e apregoamos. Tá certo? Vamos citar um outro personagem aqui. Vamos citar Jesus. Tá certo? Então vamos ler aqui, ainda no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo agora de número 4, versículo de número 1. Diz assim o texto sagrado: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Irmãos, vou até ler novamente.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então a gente está vendo aqui uma outra pessoa que era cheia do Espírito Santo. E a Bíblia faz questão de enfatizar que nesse momento Jesus estava cheio do Espírito Santo. E por incrível que pareça, Jesus não estava operando nenhum milagre, porque até esse momento ele ainda não tinha operado nenhum milagre, porque o Evangelho de João vai dizer que o primeiro milagre que ele operou e realizou foi nas bodas de Caná, em um casamento. Então, ou seja, Jesus aqui tinha acabado de ser batizado, então Jesus não tinha operado nenhum milagre, mas estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia não faz referência, melhor dizendo, que Jesus estava ali falando em línguas, profetizando, enfim, Jesus não estava fazendo isso, mas estava cheio do Espírito Santo. Mas ele estava cheio do Espírito Santo para quê? Para ser tentado. Olha só, que coisa. Então, uma pessoa que ela resiste às tentações, resiste o pecado, uma pessoa ali que a tentação implacável vem sobre ela, mas ela consegue sair vitoriosa sobre essa tentação, é um sinal de que essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela peca menos, ela resiste à tentação, ela resiste ao pecado. Olha só que característica interessante sobre essa questão de estar cheio do Espírito Santo. Porque muitas pessoas dizem estar cheio do Espírito Santo, mas aí estão com uma lista interminável de pecados grosseiros. Mas que essas pessoas costumam tentar se desculpar e sair pela vertente dizendo, não, mas é porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus sabe que a gente não temos resistência e coisas semelhantes a essa. Né? Ou seja, argumento semelhante a esse. E não é isso que o texto está dizendo. O texto diz claramente que Jesus estava cheio do Espírito Santo, portanto, conseguiu vencer a tentação. Então, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela tem mais êxito no enfrentamento das tentações. Ela vai ser implacavelmente tentada, mas também vai vencer, vai sair vitoriosa, vai sair com êxito desse processo de tentação. Mas por que, irmão Bruno, o Espírito Santo nos dá força para vencer a tentação ou o pecado? Porque essa é a missão do Espírito Santo. Como o próprio nome dele já diz, Espírito Santo. Então, ou seja, ele é santo. E o que é que ele vai fazer em nós? Ele vai santificar o nosso ser. Ele vai separar a gente do pecado, porque santificação é justamente isso. É separar para o uso exclusivo de Deus. E não para o uso de Satanás. E não para consumar os desejos da carne ou os desejos do inimigo. Entenderam, irmãos? É a missão do Espírito Santo. Jesus Cristo mesmo falou que o Espírito Santo de Deus convence a gente do pecado. Então ele convence que as nossas atitudes são pecadoras e nos estimula a abandonar elas. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você tem que ser uma pessoa convencida dos seus pecados. Você tem que ser uma pessoa convencida dos seus erros. Igualmente o irmão Bruno. Quando eu falo vocês, eu estou me incluindo. Né? Então, nós temos que ser pessoas convencidas das nossas atitudes contrárias à palavra de Deus. Se nós dizemos que estamos cheios desse Espírito que é santo, desse Espírito que convence o homem do pecado, é impossível uma pessoa estar cheia do Espírito Santo e viver em uma vida de libertinagem, ou em uma vida de constante pecado e transgressão contra Deus. A pessoa diz que está cheia do Espírito Santo, mas comete vários adultérios.
A pessoa diz que está cheia do Espírito Santo, mas comete várias fornicações. A pessoa diz que está cheia do Espírito Santo, mas não cessa de mentir. A pessoa diz que está cheia do Espírito Santo, mas não cessa de fazer mal ao seu irmão ou ao seu próximo. Como é que uma pessoa pode estar cheia do Espírito Santo nessas condições? É uma coisa para a gente pensar. Às vezes essa pessoa pode estar profetizando, às vezes essa pessoa pode estar curando, às vezes essa pessoa pode estar manifestando e operando determinados dons, mas não está cheia do Espírito Santo. Porque, irmãos, operar por operar, até os magos de Faraó operaram sinais. Será que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo? Será que aqueles homens estavam cheios? Obviamente que não. Então, irmãos, as pessoas podem profetizar, as pessoas podem operar milagres, mas naquele dia, Jesus pode dizer para elas se afastar dele, porque ele não conhece elas, porque elas praticam a iniquidade. É impossível a pessoa estar cheia do Espírito Santo e ter uma vida de libertinagem, de constante transgressão contra ao Senhor. Então, um dos aspectos, um dos sinais que demonstra que a pessoa está cheia do Espírito Santo é uma vida santa. É uma vida de acordo ao padrão que a Bíblia deseja e almeja que os seus filhos possua. Ou seja, que a palavra de Deus deseja que seus filhos venham possuir. Mas vamos lá, irmãos. Vamos citar uma outra característica, né? Fazer o bem. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela faz o bem ao seu próximo. Tá certo? Vamos demonstrar isso dentro da palavra de Deus. Então vamos fazer agora uma leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 24. Se eu não tiver anotado errado, é esse o versículo. Então vamos fazer a leitura. Era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo. Vou até ler alguns versículos anteriores para ficar mais claro o significado do texto. Vamos ler a partir do versículo de número 22. E chegou notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha só, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E o que é que Barnabé fazia? Qual era a característica que marcava a vida de Barnabé? A Bíblia aqui está dizendo que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Será que ele simplesmente era um homem operador de milagres? Será que ele era simplesmente o homem do rodopio? Irmãos, não entendam isso como uma crítica ao movimento pentecostal, porque eu sou pentecostal e acredito em todas as manifestações do Espírito Santo, em todos os dons do Espírito Santo, e acredito no batismo do Espírito Santo. Eu não acredito nas crendices que o pessoal envolve o que é ser pentecostal, ou quer ser batizado com o Espírito Santo, ou quer ser uma pessoa possuidora de vários dons do Espírito Santo. É isso que eu estou tentando aqui
trabalhar esse conceito, ou seja, será que o conceito que a gente tem de movimento pentecostal é o que a Bíblia de fato ensina sobre? Então nós precisamos resgatar o que de fato é o movimento pentecostal. O que de fato foi o movimento pentecostal. Nós precisamos resgatar as raízes pentecostais, porque o que hoje é chamado de movimento pentecostal, literalmente não é movimento pentecostal. É um movimento, a gente podia batizar aqui de movimento das emoções. Literalmente é um show das emoções. Tá certo? Então há um desequilíbrio, lógico que a gente não está generalizando, mas de uma forma assim majoritária, a gente vê que o movimento pentecostal perdeu a sua característica bíblica, perdeu as suas raízes primordiais do início do movimento pentecostal, que eu posso aqui atribuir a Atos capítulo de número 2 e também o reavivamento do movimento pentecostal, iniciado lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Então a gente precisa resgatar de novo o que é de fato o pentecostalismo raiz, tá certo, irmãos? Mas então, o que é que Barnabé fazia que a Bíblia o classifica como um homem cheio do Espírito Santo? Ora, vamos ler aqui Atos capítulo de número 4, versículo de número 36. Então, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 36. Olha só o que diz o texto sagrado. Então, José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, Barnabé era um homem que ele era distinguido pela sua caridade. É tanto que os apóstolos apelidaram ele de Barnabé, que significa filho da consolação. Ou seja, um consolador. Alguém que está consolando as pessoas. Creio eu que seja no âmbito espiritual, seja no âmbito material, ele era um consolador. No âmbito humano, lógico. Observem que ele tem o seu nome carrega o mesmo significado do nome que é dado ao Espírito Santo, que é o Consolador. Então veja que a vida desse homem era marcada pela presença do Espírito Santo. E o que é que ele fez? Ele tinha bens, ele tinha propriedades e vendeu para repartir, para partilhar com os necessitados. Então uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, assim como era Barnabé, é uma pessoa generosa, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que faz bem ao próximo, que faz bem ao seu semelhante. Será que hoje os apóstolos poderiam olhar para nós e colocar esse mesmo apelido na gente, filho da consolação? Será que hoje eu posso dizer que eu sou filho da consolação? Ou seja, o Espírito Santo de Deus é o Consolador. Será que eu posso dizer que as características desse Espírito habitam em mim? E quais características são essas? O amor declinado ao próximo. Não somente isso, né? A gente já citou outras características, santificação e etc., né, aqui durante o nosso estudo. Bom, irmãos, como o tempo se aproxima para a nossa conclusão, gostaria de citar uma outra coisa, uma outra característica de pessoas cheias do Espírito Santo, que no caso é a evangelização. Quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela evangeliza. Irmãos, se vocês não sabem o que é evangelização, tem um vídeo aqui no canal a qual eu explico de forma resumida o que seria evangelização. Evangelização não é simplesmente pregar o nome de Cristo, ou simplesmente distribuir folhetos.
Evangelizar é fazer discípulos, é disseminar o evangelho que salva, tá certo? Então, ou seja, fazer discípulos, é fazer seguidores de Cristo, é fazer alunos de Cristo, isso é evangelizar. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela faz isso. Vamos fazer a leitura de Atos, capítulo de número 2. Observem que o livro de Atos é um livro que fala bastante sobre pessoas cheias do Espírito Santo. Então, Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4, que diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só que magnífico, irmãos. Aqui foi o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa do Pai. Aqui o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Então os discípulos estavam reunidos e, de forma repentina, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Tá vendo que tem essa questão de envolvimento de poder também associado à questão de estar cheio do Espírito Santo, mas não está restrito somente a poder, tem todas essas facetas que nós trabalhamos aqui ao longo desse estudo. Mas enfim, quais foram as línguas que esses homens aqui falaram? Foram línguas que as pessoas que eram de diversas regiões, de várias localidades que compareceram a essa festa de Pentecostes lá em Jerusalém, conseguiam ouvir o que eles pronunciavam nas suas próprias línguas nativas. Então, ou seja, ao mesmo tempo eles estavam evangelizando. Aqui foi o ponto primordial, o início da evangelização missionária da igreja. Então, pessoas que estão cheias do Espírito Santo, elas evangelizam. Vamos citar outra passagem para ficar mais claro, né? Vamos citar aqui agora Atos capítulo de número 4, versículo de número 32. Olha só o que diz o texto. Diz assim: era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma. Acho que eu anotei errado. Infelizmente, irmãos. É versículo de número 31, melhor dizendo. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, outro exemplo aqui que demonstra o santo, ela evangeliza, ela anuncia a palavra de Deus com ousadia, sem temor. Mas é a palavra de Deus, né? O que a gente tem visto por aí, né, que está sendo classificado como a palavra de Deus, ou seja, essas pregações de otimismo e coisas semelhantes, né, esse evangelho coaching, né? Então não é esse tipo de pregação que a Bíblia está dizendo, não, é a pregação da palavra, essa palavra que muitas vezes não é tão interessante aos ouvidos, mas é remédio para a nossa alma. É essa palavra que a Bíblia está dizendo que quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela anuncia de forma ousada. Tá certo, irmãos? O Evangelho de Cristo Jesus. Então, está aí algumas características, de forma bem resumida, de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Então, não é simplesmente estar envolvido numa esfera de poder ou estar operando dons espirituais. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo faz isso que eu acabei de falar, ou seja, está envolvida numa esfera de poder, opera os dons espirituais, mas também tem essas outras características. Essas outras características acompanham e, se brincar, são mais evidentes do que a questão carismática e a questão onde orbita aí essa questão de poder, tá certo, irmãos?
E para finalizar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem o fruto do Espírito Santo descrito lá em Gálatas, capítulo de número 5. Então, façam a leitura e vocês verão que uma pessoa marcada pela presença abundante do Espírito Santo terá na sua vida. Tá certo? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês.